quando alguém irá se confessar, ele não vai se justificar, ele não vai explicar, ele não vai dar um testemunho. Então, a confissão, irmão, ele é com arrependimento. Em primeiro lugar, a pessoa deve estar arrependida e ela deve confessar com pesar. E uma pessoa que não está arrependido, ele nem mesmo pode confessar. Ele deve sentar-se e, quando ele estiver arrependido, então ele retorna para a confissão pública. Então, você vê que há pessoas que podem até se confessar, mas para aliviar sua consciência. Quando alguém se confessa, ele fica com a sua consciência aliviada. Mas esse não é o objetivo da confissão pública. O objetivo da confissão pública para o nosso tempo é para cumprir, penso que Daniel 12, que diz que muitos seriam branqueados, refinados e purificados. Como que Deus vai dar aos seus filhos na terra uma purificação, um branqueamento e um refino, se as pessoas que dizem ser filhas de Deus andam como hipócritas sobre a terra e não confessam os seus pecados? Por que você acha que Jesus chamava os fariseus de hipócritas? Eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas. Ora, e esses fardos também estavam a ver com pecados cometidos. Eles diziam, não façam isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, e você tem que fazer isso e aquilo. Mas Jesus diz, e vocês nem mesmo movem isso com o dedo, vocês mesmos não fazem. E Jesus chamava eles de hipócrita. Pregavam a lei de Moisés, fazia isso e aquilo, mas talvez eles não faziam isso. E Jesus chamava-os de hipócrita. Hipócrita é alguém que anda com o espírito da falsidade sobre ele, né? Escondendo as coisas, aparentando ser uma coisa que não é, dizendo uma coisa sendo que ele mesmo não faz. Então, a confissão pública, irmão Eli, deve ser com arrependimento e com pesar. É isso que as pessoas devem entender. E a verdadeira confissão pública de pecados deve estar de acordo com o que Deus diz hoje. Qualquer outro tipo de confissão pública é simplesmente falso e não tem nenhum valor. Lá no tempo de Moisés, a confissão pública era do jeito que Moisés estabeleceu. E o perdão dos pecados deveria ser do jeito que Moisés estabeleceu. Qualquer outra maneira era falso e Deus não poderia reconhecer aquilo. Se Deus havia pedido um bode, era um bode que você tinha que dar. Para tal outro tipo de pecado, ou para tal outro tipo de pessoa, Deus havia pedido uma certa coisa. Se Deus disse, o sacerdote traga um bezerro, se ele chegasse lá com a pomba ou com um bode, olha, isso está errado. Ele tem que trazer o que Deus disse para o trazer, para que Deus possa reconhecer aquilo. Deus reconhece, irmão Eli, apenas a sua palavra, e a sua palavra está com o profeta vivo sobre a terra. Irmão Eli. Muito bem, irmão. Irmão, nessa loucura, é uma grande loucura, né, que nós estamos vendo, eu não canso de repetir, porque é o que nós vimos hoje sobre a terra, é uma loucura. É como se todo mundo sobre a terra hoje perdeu a memória. Tudo se inverteu. Hoje, as coisas que é errado é o que está certo. E o que está certo é o que é errado hoje para o mundo. A ponto que nós vemos hoje as pessoas dizendo que são religiosos e que já estão a caminho da salvação e já estão salvos. Mas quando você vê essas pessoas, irmão, eles se mostrando na internet, mostrando em algum lugar, aí você olha, mas ele está salvo de quê? Né? Pela forma como essas pessoas estão vivendo, pela forma como eles se comportam, eles estão salvos de quê? Aí é onde a gente vê que eles estão com todos os seus pecados, com todas as suas maldições sobre eles. Eles estão nas igrejas, eles estão lá dizendo que estão orando, que estão cantando, que estão pedindo perdão, que estão isso e aquilo, mas eles continuam com seus pecados, porque falta a verdadeira confissão pública para que esses pecados sejam perdoados. Porque mesmo, como o irmão disse, a confissão, qualquer confissão, mesmo que seja confissão pública, mas está fora desta mensagem, está fora da mensagem que o profeta Cacó Filipe hoje estabeleceu,
é uma rede de pesca de Satanás. Porque a verdadeira confissão pública hoje é diante da mensagem do profeta Cacô Filipe. Por que eu digo isso? Porque que para dirigir a confissão pública, essa pessoa também tem que ter santidade. E é sobre esse pequeno assunto que eu quero lhe fazer uma pergunta. A pergunta é esta, irmão. Quem pode conduzir ou dirigir uma confissão pública hoje? O irmão está com a palavra. Sim, irmão Eli, a confissão pública deve haver uma pessoa na congregação para dirigir a confissão pública, e não pode ser qualquer pessoa. Esse irmão que irá dirigir a confissão pública, ele mesmo não pode ter pecados para confessar. Quero deixar isso mais claro, irmão Eli. Não só aquele que vai dirigir a confissão pública, mas é mandamento de Deus hoje. Ninguém pode se aproximar do púlpito para cantar, para orar, para pregar, ou ninguém pode nem mesmo, por exemplo, usar os instrumentos na congregação se ele tiver pecados para confessar. Por isso que no início do culto, primeiro deve haver a confissão pública. Então, o culto começa com a confissão pública para que todos aqueles que têm algo para confessar devem confessar-se e depois de receber a oração pelos seus pecados, então sim, eles podem pregar, eles podem dar testemunhos, eles podem cantar, eles podem tocar, e assim por diante. Então, a pergunta do irmão, quem dirige a confissão pública? Um irmão, e que é estabelecido como para ser o dirigente, né, da confissão, pode ser um apóstolo, pode ser um pastor, pode ser um pregador, pode ser um ancião da congregação, algum irmão que tem um cargo, e um irmão que seja espiritual e que domine bem a mensagem, que tenha condições de dizer na confissão pública o que é pecado e o que não é pecado. Eu também, irmão, gostaria de completar aqui que a confissão pública, as pessoas que leem a Bíblia com os binóculos da teologia e não têm um profeta vivo, eles passam por cima de muitas coisas. E uma dessas coisas é a confissão pública. Por exemplo, se você lê João, versículo 16, melhor, se você lê Mateus, capítulo 16, versículo 19, Jesus Cristo deu este poder para Pedro. E Jesus disse, tudo aquilo, Pedro, que tu abrir na terra será aberto no céu. E o que você trancar na terra será trancado no céu. Mas logo em Mateus 18, no versículo 18, quando a igreja já tinha sido formada, este poder de abrir e trancar, este poder de perdoar os pecados, foi dado para a igreja. Sim, e Jesus disse, aqueles a quem vós perdoardes os pecados, serão perdoados. E aqueles a quem vós reterdes, serão retidos. Quem tem o poder para perdoar? Não é o padre, não é os pastores, não é os apóstolos, os bispos, anciões, mas o poder de perdoar está com a igreja de Jesus Cristo. Aqueles a quem vós quem? Não é vós os pastores, mas vós a igreja. Aqueles a quem vós perdoardes serão perdoados, e aquele a quem vós reterdes, os pecados serão retidos. Deus só pode perdoar os pecados de uma pessoa na terra quando ele confessa esses pecados publicamente e a congregação, ou seja, a igreja, o perdoa e ora por ele. Aí sim, Deus irá perdoar lá, porque o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, diz que o poder estava com a igreja. Já em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, Tiago também fala da confissão pública. E Tiago diz para eles lá, no seu tempo, confessar os seus pecados uns aos outros. Se nós for para o livro de Neemias, no capítulo 9, versículo 1 ao 3, também você vai ver lá o jejum de Quepur, o dia de Quepur. E no dia de Quepur, irmão Eli, de acordo com o livro de Neemias, é dito que eles tiravam o quarto de um dia, dividiam o dia em 4 partes. E o quarto de um dia, eles tiravam para quê? Para as confissões auricular ao sacerdote? As confissões auricular ao ministro? Não, senhor e não, senhora. Tiravam o quarto de um dia para as confissões públicas, aonde o povo de Israel se colocava lá, durante o quarto de um dia, para as confissões daquilo que eles haviam cometido, que era pecado, que estava contra aquilo que Deus havia estabelecido por meio dos seus servos, os profetas. Também no livro de Jó, irmão Eli, no capítulo 31, versículo 33, no versículo 34 e versículo 40, o Jó vai falar também sobre a confissão pública. Ora, há pessoas que dizem que o livro de Jó é o livro mais velho da Bíblia. Bem, tudo bem, mas no livro de Jó também já se falava sobre a confissão pública.
E os evangélicos, os branamistas, os protestantes, os católicos, eles não sabem por que veio maldição sobre Jó. Ora, você vê, irmão Eli, que Deus não pode amaldiçoar ninguém só porque ele quer amaldiçoar. Deus estabeleceu as suas leis, os seus mandamentos, e a bênção vem quando aquela pessoa está de acordo com a palavra de Deus. E a maldição vem quando aquela pessoa não está de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, quando o povo de Israel chegou lá na terra dos Moabitas, e havia um profeta chamado Balaão, e o Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel a pedido do rei Balaque. E Deus disse a Balaão que ele, Deus, não poderia amaldiçoar aquilo que já estava abençoado. Agora, Balaão, sendo também um profeta, ele sabia que a única maneira de fazer o povo receber maldição era o quê? Fazer o povo pecar, irmão Eli. Então, Balaão começou a ensinar Balaque a lançar tropeços diante do filho de Israel, e um desses tropeços era fazer os israelitas casar com as moabitas. Sim, e isso era uma abominação, era um pecado. Logo que o Balaão ensinou a Balaque como fazer para o povo de Israel pecar, então veio sobre o povo de Israel o quê? Maldição. E o Balaão aparece, penso que em Apocalipse capítulo 2, e diz: tenho contra ti aqueles que têm a doutrina de Balaão. O Balaão que ensinava Balaque a lançar tropeço diante do filho de Israel. Quando foi que Deus amaldiçoou o povo de Israel? Quando eles começaram a cometer pecados. Quando você vê, irmão Eli, um pouco mais adiante, quando Josué estava para possuir a terra, por que eles já não foram de imediato? Por que o Moisés não foi de imediato para a terra de Canaã? É dito que a iniquidade dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, dos filisteus, ainda não havia chegado ao seu ápice, ou seja, não estava completo. E Deus estava esperando até que completasse a taça de pecado daquelas nações para Deus destruir e expulsá-la, eles de lá. Deus nem mesmo poderia expulsar aquelas nações da terra de Canaã se não tivesse um motivo justo. Então você vê, quando foi que Deus puniu Israel sem um motivo justo? Nunca isso aconteceu. Sempre que houve bênçãos ou houve maldição, ou o povo estava na vontade perfeita de Deus, ou o povo estava a cometer pecados contra Deus. Então deixa eu ler aqui, irmão Eli, sobre Jó, porque os pastores ficam pregando nas suas igrejas, e eles pegam aí o caso de Jó para dizer isso e aquilo, eles não sabem. Mas a maldição que veio sobre Jó é porque Jó tinha pecados não confessados. Por exemplo, Jó diz: se eu encobrir as minhas transgressões. O que é transgressões? Transgressões é pecado. É um transgressor das leis de Deus, um transgressor dos mandamentos de Deus, um transgressor dos preceitos, das ordenanças. Sim, se eu esconder, quem diz isso? É Jó dizendo. Se eu esconder as minhas transgressões como Adão, o que o Adão escondeu? Escondeu o seu pecado. E foi preciso Deus vir até Adão e dizer: ó, Adão, onde está você, Adão? E Adão disse: Senhor, eu me escondi, eu estava em pecado e eu temi, e eu me escondi. Se eu esconder as minhas transgressões como Adão, por esconder a minha iniquidade, o que é iniquidade? É pecado. Esconder a minha iniquidade no meu coração, esconder um pecado, viver como hipócrita. Porque eu temia a grande multidão. Jó tinha medo da grande multidão. O que eles iam fazer? O que eles iam pensar sobre o Jó? O grande abençoado Jó. É Jó que está dizendo. Por eu esconder a minha iniquidade no meu coração, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias. Se eu confessar, as famílias irão me desprezar. As pessoas irão me olhar diferente. As pessoas irão me abandonar. Vou perder o meu prestígio. Vou perder o respeito das pessoas. Vou perder a minha dignidade. Vou perder a minha moral diante do povo. Era o que Jó pensava. Porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me aterrorizava, a fim de que eu me mantive em silêncio. No versículo 40, que os espinhos cresçam em vez do trigo e o joio em vez da cevada. O que Jó está dizendo? Ó Deus, se eu esconder os meus pecados, se eu esconder a iniquidade no meu coração, por temer a multidão, por vergonha ou desprezo das famílias, que quando eu plantar o trigo, que nasça o espinho. E quando eu plantar a cevada, que nasça o joio. Porque Jó sabia que ia vir sobre ele maldição se ele não confessasse os seus pecados. Jó capítulo 31, versículo 33, versículo 34 e o versículo 40. Então, irmão Eli, a confissão pública foi abolida no final do terceiro século, né?
Sim, se você for na história, você vai ver. Foi abolida no final do terceiro século pelo Papa São Benedito. Agora você vê, irmão, não há coincidência em Deus, não há casualidade em Deus. Por volta do final do terceiro século, quando havia um Papa na Terra chamado São Benedito, então esse São Benedito, ele tirou da Igreja Católica lá a confissão pública e estabeleceu lá a confissão auricular. E nos dias de um outro Papa, Bento XVI, Deus traz de volta a confissão pública. Nos dias de um Bento, São Benedito, foi tirada a confissão. E nos dias de outro São Benedito, Bento XVI, que já não é mais Papa hoje, Deus traz de volta a confissão pública. O que é isso? Isso não é coincidência, não tem coincidência em Deus. Agora, a confissão auricular, ela foi imposta em 1215. As pessoas, irmão, ali, que quiser saber mais detalhes sobre a confissão pública, pode ler o capítulo 17 do livro do profeta Cacoflip. A confissão auricular foi imposta em 1215 no Concílio de Latrão. E em 1217, ou seja, 2 anos depois, ela se tornou um dogma absoluto no Concílio de Trento. Ela foi substituída por São Benedito no final do terceiro século, mas ela foi imposta, agora tinha que fazer, né? Era imposta, em 1215, e tornou-se um dogma absoluto da Igreja Católica 2 anos depois, em 1217. Em 758, no ano 758 depois de Jesus Cristo, esta confissão auricular foi introduzida no Ocidente pela ordem religiosa do Oriente, em 758. Agora, se nós for no dicionário para saber o que é confissão pública, você vai ver confissão pública, a confissão que era praticada no tempo da igreja primitiva. Confissão pública, a confissão que era praticada no tempo dos apóstolos, que foi substituída pela confissão auricular. É o que diz o dicionário, irmão Eli. Será que esses pastores e os membros só lêem o dicionário naquilo que lhes interessa? Deveriam ter lido o dicionário para ver direito o que é confissão pública, para eles não fazer o que estão fazendo. Como o irmão disse aí, irmão Eli, pastores, padres, sacerdotes, apóstolos, bispos, se aproveitando das pessoas para cometer abusos sexuais, porque uma mulher está com um problema no casamento, vai pedir orientação ao padre. Lá o padre abusa dela. Ela vai pedir orientação ao pastor protestante, ao pastor evangélico. Claro, eu sei, não é todos os pastores. Estou dizendo que essas coisas acontecem. Vai pedir orientação ao pastor branamista, e lá o pastor faz chantagem e acaba abusando da tal mulher ou da tal jovem, como o irmão citou o caso aí do pastor branamista Joaquim Gonçalves, que caiu, o grande farol Joaquim Gonçalves caiu. Agora, irmão, ele está respondendo por todas as almas que ele enviou ao inferno durante os seus mais de 40 anos, como pregador de Bíblia aqui na Terra, pregador de Bíblia, pregador de história, pregava a mensagem Julia que hoje é história. Então você vê que muitos outros pastores branamistas fizeram o mesmo que o Joaquim Gonçalves. As suas fiéis iam confessar lá nos seus escritórios e eles aproveitavam para abusar dessas pessoas. Agora, irmão Eli, todo pecado é contra Deus e contra os homens. Aqueles que pensam, não, meu pecado é só contra Deus. Por isso que eu não vou confessar a homem nenhum. Não, senhor. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 18, que aqueles a quem vós perdoados os pecados serão perdoados. Aqueles a quem reterdes os pecados serão retidos. Por que Jesus disse isso? Porque o pecado de um membro é o pecado de todo membro. Ou seja, a igreja é o quê? A igreja é o corpo de Jesus Cristo. E se um membro comete um pecado, então todo o corpo será culpado desse pecado. Agora você vê, irmão, em João 20:23, é dito, aqueles a quem reterdes os pecados, né? Em relação com Mateus 18. João 20:23, aqueles a quem reterdes os pecados serão retidos. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Todo pecado, as pessoas devem saber disso, todo pecado, seja grande ou pequeno, é contra Deus e contra os homens. Então, quando alguém é da Igreja de Jesus Cristo e comete um pecado, mesmo que seja pequeno, o seu pecado é contra Deus e contra os seus irmãos. É por isso que ele tem que pedir perdão publicamente. Por isso que havia o jejum de Quepur. É por isso que havia a confissão pública no tempo dos apóstolos, que foi abolida mais tarde.
E um caso no Antigo Testamento, irmão, ali, para que isso fique claro, é o caso em Josué, penso que Josué 7, quando Acã desobedecendo a ordem de Deus dada por Josué, que não deveria pegar nada de Jericó, ele pega lá uma túnica, pega algumas moedas e pega lá uma cuia de ouro e esconde na sua tenda. E por causa do Acã, Israel estava a perder a guerra. E nisto, milhares de soldados foram mortos. Josué achou estranho aquilo e Josué foi perguntar a Deus. E Deus disse a Josué que era por causa do pecado de alguém dentro de Israel. E Deus revelou para o Josué quem era aquele que tinha cometido pecados. E quando o Acã foi denunciado, então o Acã confessou. E você vê o que aconteceu não só com o Acã, sua esposa, seus filhos e seus animais, mas também aconteceu com o povo de Israel, porque o pecado de Acã era o pecado de todo o povo, irmão Eli. E ainda para completar, irmão Eli, me permita ainda ler aqui, eu tenho aqui algumas referências, no capítulo 17, o profeta diz assim, ó, a confissão auricular, aquela feita para o padre, para o pastor, quer dizer, a confissão de pecados a um padre ou a um pastor é uma instituição humana, para não dizer que é uma instituição diabólica. Por quê? Quem instituiu isso? O Papa São Benedito, no final do terceiro século, a Igreja Católica. Então, o profeta diz, é uma instituição humana, mas nós poderíamos dizer, é uma instituição diabólica para tirar a verdade de Deus sobre a terra. Desde o tempo do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos instituíram a confissão pública, segundo o poder que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha dado em João 20, 23, que eu acabei de ler. A confissão pública foi abolida no fim do século III e foi substituída pela confissão auricular, que foi estabelecida pelo Santo Benedito, o Papa São Benedito, fundador da Ordem dos Beneditinos, mas não com a remissão dos pecados. No ano 1215, a confissão auricular foi imposta no Concílio de Latrão, tornando-se obrigatória depois, 2 anos mais tarde, no Concílio de Trento. Ela se tornou um dogma absoluto. E é em 758 que a confissão auricular foi introduzida no Ocidente pela Ordem Religiosa do Oriente, no lugar da confissão pública. Estou lendo aqui, irmão Eli, só para confirmar e deixar claro o que eu já havia dito aqui nos meus comentários. Me permita, irmão Eli, continuar aqui. O versículo 10 do capítulo 17 do livro do profeta, o profeta diz, e depois da confissão auricular ao padre, né? O padre dizia, eu te absolvo. Absolver é declarar inocente, declarar perdoado. Eu te absolvo o quanto eu posso e como o precisas, em vez de dizer que Deus perdoe os teus pecados assim como os meus. Aí uma católica disse que os padres, irmão Eli, vai confessar os seus pecados a outros padres. Será mesmo? Será que eles fazem isso? Será que os pastores confessam seus pecados a outros pastores? Mas, de acordo às escrituras, que eles dizem acreditar e seguir, aonde é que está escrito que um sacerdote deve confessar os seus pecados a outro sacerdote? Isso não existe em lugar nenhum, irmão Eli. Isso é uma heresia católica. Isso é uma heresia protestante, uma heresia evangélica. Isso são heresias branamistas. O profeta William Branham, já no seu tempo, dizia que as pessoas deveriam confessar os seus pecados. Lá não havia instituído a confissão pública. Mas o irmão Branham dizia, você já confessou todos os seus pecados? Não tem mais nada para confessar? Era o que o irmão Branham dizia lá no seu tempo. Agora veja, irmão Eli, no versículo 11. E em cumplicidade com os padres, alguns reis e imperadores tiraram vantagem da confissão auricular para cometer crimes. Antes a confissão era pública. Para quem? Para todas as pessoas que faziam parte da igreja. Os pequenos, os grandes, os sábios, ignorantes, os velhos, os novos, os homens, as mulheres, os brancos, os negros, os sacerdotes, os membros, todo mundo tinha que passar pela confissão pública. Depois, quando isso foi tirado para a confissão auricular, então muitos reis, imperadores, aproveitaram-se disso para quê? Cometerem crimes e ficarem por isso mesmo, porque agora, se a sua consciência pesasse, eles iam confessar a quem? Ao padre. E é dito que as confissões ao padre não pode ser contada a ninguém. O padre tem que morrer com aquilo. Então, eles cometiam pecados, confessavam ao padre e ficava por isso mesmo. Os padres cometiam pecados, confessavam, talvez, a outros padres, ficava por isso mesmo. Os bispos, cardeais, o Papa de Roma cometia pecados, confessava lá alguém e ficava por isso mesmo. O que a confissão auricular serviu?
serviu para as pessoas perversas, os inimigos da confissão pública, os inimigos de Deus, cometer pecados e crimes e ficar impunes, irmão. Ficar impunes aqui na terra. Claro que não vão ficar impunes aos olhos de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O rei Luís VI costumava confessar logo que ele tivesse cometido um grande crime. E ele tinha, portanto, o coração aliviado e a consciência livre. E ele sempre confessou. Porém, se fosse a confissão pública, ele não o faria. E, naquele mesmo tempo, esta prática protegia o seu trono. Na Normandia, um jovem homem confessou a um padre dizendo que ele queria matar o rei Francisco I. O padre informou o rei. Ora, nesse caso, o padre quebrou a ordem lá da Igreja Católica, né? Não podia falar para ninguém, mas nesse caso, o padre foi informar o rei. O padre informou o rei e isto resultou no que vocês sabem. O que o rei fez? Mandou matar o jovem. O jovem confessou que queria matar o rei mandou matar o jovem. Contudo, se fosse numa confissão pública, se o jovem tivesse confessado publicamente, né, o rei não poderia fazer nada a esse jovem homem. Se o jovem tivesse confessado, eu tinha intenção, eu planejei matar o rei publicamente, o rei não poderia fazer nada contra ele. No versículo 12, irmão Eli, o profeta diz, confessar pecados a um homem, que ele seja padre ou pastor, não é correto. Esta prática é diabólica. Deixa eu parar aqui, irmão Eli. Se você é um católico, mesmo que você seja uma boa pessoa, e você confessa todos os teus pecados, mas desde o momento em que você vai no confessionário para confessar a um sacerdote católico, esta prática é diabólica, porque isso nunca existiu em gerações passadas, no tempo dos profetas e dos apóstolos. Se você é um protestante batista, se você é um protestante das igrejas anglicanas, nazarena, presbiteriana, luterana, metodista, se você confessa no escritório, no privado, para o teu pastor, saiba que isso é uma prática diabólica. Se você é evangélico da Assembleia dos Deuses, se você é evangélico mórmon, se você é evangélico testemunho de Jeová, se você é adventista, se você é quadrangular, universal, mundial, congregação cristã, seja lá qual evangélico você seja, se você confessa os teus pecados a um pastor, saiba que isso é uma prática diabólica. Se você é um branamista do Joaquim Gonçalves, do grupo de Joaquim Gonçalves, do César Augusto, do Febrônio, do Raimundo Maia, do Evaldo Frank, do José Brano, aonde quer que você esteja, em algum grupo branamista, se você faz isto, confissão auricular, ouvidos do sacerdote, Deus diz hoje que isto é uma prática diabólica.